Boa tarde. Hoje o assunto será sobre recursos utilizados no atendimento pré-hospitalar. Eu queria muito agradecer aqui a presença do Anclis. Se não fosse ele, a gente jamais estaria levando até vocês essas informações. É um profissional fantástico, admiro muito. Também a Maressa, a Rosana e toda a equipe aqui, o professor Alexandre Talebre, a Keren, o Ulisses, são profissionais que fazem de tudo para que a gente possa estar sempre com vocês nesse projeto fantástico. Então vamos começar. Sobre os recursos do atendimento pré-hospitalar, a gente precisa definir alguns aspectos importantes como a título de revisão, para que a gente possa estar sempre não tirando o foco dessas questões de urgência e emergência, que são definições de histórias rapidamente que a gente vai estar citando. O atendimento de urgência, ele ocorre onde o estado do paciente inspira cuidados, mas não existe o risco de morte iminente de natureza clínica, traumática e psiquiátrica. Então você ainda tem algumas horas para prestar atendimento, para prestar os cuidados, e isso é importante a gente conhecer porque isso chama-se de urgência. Já na emergência é um pouco diferente. Ocorre quando o estado do paciente é grave, né? Ele já tem sim risco de morte iminente de natureza clínica, traumática e psiquiátrica. Então a gente precisa tomar atitude rápida, ter iniciativa, conhecer os protocolos, saber que é importante a iniciativa justamente para você ganhar tempo. E tempo é vida, né? No pré-hospitalar o tempo conta muito. Historicamente, né, quanto ao serviço pré-hospitalar móvel, ele surgiu na década de 90 através de um programa de enfrentamento ao trauma, justamente pela incidência ser muito elevada e a mortalidade também ser muito alta, principalmente na população de 5 a 40 anos de idade, e a terceira causa geral de mortalidade em todos os aspectos. E após 1997 foi incluído, além de acidentes automobilísticos do trabalho, a violência interpessoal e atualmente inclui o atendimento de emergência clínica, principalmente originada de complicações cardíacas. Houve essa inclusão justamente pela necessidade, né, e da própria evolução mesmo da medicina baseada em evidências. Os recursos pessoal, nós temos uma equipe fantástica, uma equipe de atendimento, que faz o atendimento pré-hospitalar. Ele deve conter profissionais capacitados e habilitados, sendo distribuído desta forma. Na unidade de suporte avançado, nós temos o médico, o emergencista, o enfermeiro emergencista e condutor socorrista. Na unidade de suporte básico, nós temos o técnico de enfermagem e condutor socorrista. Tá? Nós temos aqui o perfil profissiográfico, né? O perfil profissional, nós temos alguns profissionais. Deixa eu ver aqui, o médico, ele é um profissional de nível superior, inscrição no Conselho Regional de Medicina. A sua competência é no suporte avançado, no atendimento pré-hospitalar e no gerenciamento de serviços e sistema de saúde. O enfermeiro também, profissional de nível superior, competência na reanimação e estabilização de pacientes no local e duração do transporte. É fundamental você ser especialista justamente nesta área, por onde você consiga ser multiplicador de todo esse conhecimento a toda a sua equipe, onde você tem uma coordenação de supervisão de vários outros profissionais que dependem da sua liderança, dependem da sua supervisão. Então, para isso, a gente tem que estar buscando muita educação continuada, muita atualização constante, tanto na prática quanto na teoria, ok? E quem ganha com tudo isso é o paciente. Ainda no perfil profissional, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, nível médio, curso de nível técnico para o trabalho de estabilização sob supervisão médica, né, e de enfermagem. O telefonista, auxiliar de regulação, profissional de nível básico. Nós temos o radiooperador também, que faz parte de uma equipe multiprofissional, profissional de nível básico, habilitado a operar sistema de radiocomunicação. O condutor de veículo de urgência, veículos terrestres, nível básico, a sua formação e curso de direção defensiva, extremamente importante esse conhecimento. Veículos aéreos, profissionais habilitados a operações de aeronaves, tá? Tanto de asa rotativa, asa fixa, perfil ainda profissional, bombeiros militares. A gente tem assim, que parabenizá-los muito, porque o trabalho que os bombeiros realizam é de primeiro mundo, assim, é de altíssima excelência. Eu admiro muito,
tenho muito respeito tanto por toda a equipe do Bombeiro Militar e também da equipe do SAMU, que são profissionais assim que hoje está unificado, trabalhando em prol do atendimento, né? Rápido, eficiente, com qualidade. O Bombeiro Militar, a sua capacitação de socorrista tem duração de 280 horas aulas e autorizados a realizar suporte básico de vida, supervisionado, perfil psicológico de socorrista, equilíbrio mental e autocontrole. Eles passam por treinamento, passam por tanto treinamentos práticos, simulações, conhecimento teórico também. São profissionais assim que têm o hábito, têm a rotina de uma educação continuada permanente, sabe? O equilíbrio mental e autocontrole, disposição pessoal e capacidade física. É muito bom trabalhar com essa equipe. Dentro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, nós temos uma central de regulação médica, médico regulador, técnico assistente de regulação médica, o radiooperador, o médico intervencionista, o enfermeiro intervencionista, o técnico em enfermagem, o condutor da ambulância, unidade de suporte avançado, que tem o condutor médico e enfermeiro, e a unidade de suporte básico, que tem o condutor técnico de enfermagem. Essas informações é para apresentar para vocês toda a equipe, né? Como já citamos numa aula passada, mas agora é só para apresentar a vocês. A portaria 2048 do Ministério da Saúde, ela regulamenta, né, todas as normas e regulamento da urgência e emergência, ok? A aprovação foi em 5 de novembro de 2002, cria o regulamento técnico do Sistema Estadual de Urgência e Emergência. É importante que conhecemos muito, bem detalhado, essa portaria 2048. Ele cria a regulamentação, a criação dos SAMUs, municípios, de caráter nacional e a sua hierarquia, né, do atendimento de urgência e emergência. A definição desses recursos de atendimento pré-hospitalar, nós temos o atendimento, né, do pré-hospitalar, é o atendimento realizado fora do ambiente hospitalar de natureza clínica e ou traumática, caracterizado por chegar o mais rápido até a vítima, né, com o menor tempo possível, realizar manobras essenciais para estabilizá-lo quanto antes e removê-lo o mais rápido possível de maneira segura e com eficiência, até um serviço, um receptor mais próximo, né, ou especializado adequado de acordo com a sua gravidade, ok? Então é importante que a gente conheça e esteja sempre interligado à central de regulação, a outros profissionais que estão à disposição para nos dar resguardo e respaldo para poder direcionar para onde é mais rápido e seguro para a gente levar essa vítima. A equipe de salvamento, ele compõe, né, nós temos as manobras realizadas por essa equipe, visam retirar as vítimas de uma situação hostil, exemplo, incêndios, soterramentos, presas, aferragens e outros. Esse tipo de equipe de salvamento, nós temos o apoio muito bom mesmo, que é da equipe dos bombeiros, onde eles trabalham assim, com uma precisão, com uma sabedoria muito grande, esse tipo de situações onde nós temos um ambiente hostil, ok? Suas características principais é retirar a vítima e levá-la para uma área segura, possibilitando o trabalho da equipe de suporte básico de vítima. A partir daí, depois que você já está no local seguro, já foi conduzido até uma unidade de suporte básico, aí assim a equipe do SAMU podemos prestar um serviço de qualidade e levá-lo mais rápido, com segurança e eficiência até uma unidade próxima especializada, ok? A unidade de suporte básico, nós temos uma característica principal, a sua característica é atender a vítima sem execução de procedimentos médicos invasivos e prestar cuidados básicos para o suporte à vida. É muito importante a gente entender que o suporte básico tem que ser bem feito, ele tem que ser muito bem aplicado, porque isso vai contribuir muito para o suporte avançado. Dentro do suporte avançado, nós já temos sim, a sua principal função é atender a vítima em qualquer circunstância que seja seu prognóstico, assim, muito delicado, um prognóstico muito, vamos dizer, ruim, onde você necessita de realizar procedimentos invasivos, né, realizados pela equipe médica. Esses procedimentos, tanto básicos e avançados, por meio de ações, equipamentos e fármacos. A utilização desses recursos é extremamente necessários, muito conhecimento, muita prática, tá? Muito treinamento para que você possa, num tempo menor possível, fazer com que estabilize o quadro clínico do paciente e possa ser conduzido mais rápido
até uma unidade segura e mais próxima. Em relação aos recursos utilizados no atendimento pré-hospitalar, nós temos recursos materiais. A ambulância é equipada para atender todo e qualquer tipo de ocorrência. Equipamentos nós temos dentro da ambulância, equipamentos de primeiros socorros, um checklist que deve ser realizado de acordo com os protocolos da unidade, tanto de suporte básico, suporte avançado, pelos componentes da unidade, pelos técnicos de enfermagem, pelo enfermeiro, pelo condutor, pelo médico, tá? Eles têm uma obrigatoriedade de seguir este checklist para que toda a equipe tenha certeza que não está faltando equipamentos, materiais, medicamentos, para que durante uma chamada você possa ir com todos os recursos necessários. Ok? Ainda nós temos, dentro da classificação dos equipamentos e materiais, equipamentos de comunicação móvel e portátil, o auto-track, o rádio fixo, o rádio móvel, o telefone celular, equipamentos para segurança no local do acidente, precisamos ter isso dentro da ambulância, equipamento de proteção individual de cada socorrista para evitar justamente tanto a transmissão de doenças e proteger a equipe. Em primeiro lugar está a sua segurança, depois com segurança a gente leva isso até as vítimas. Roupas próprias de acordo com o tipo de acidente, também precisamos conhecer o local do acidente, se realmente é necessário, que tipo de vestimento, para que você não seja mais uma vítima, né? Para que você se proteja, tenha um equipamento de segurança, ok? Os equipamentos eles servem para garantir a segurança da equipe e dos envolvidos, como cones de sinalização, lanternas e fitas para o isolamento da área, equipamentos de reanimação e administração de oxigênio, extremamente fundamental, né? O uso do DEL, desfibrilador automático externo, equipamentos destinados a garantir a permeabilidade da via aérea superior, cânulas de Guedel, o orofaringe. A gente precisa de tamanhos, de números diferentes para que a gente possa permitir uma qualidade de assistência segura e eficaz. O ventilador manual, também ambu, com bolsa, válvula, máscara, se necessário, compostos por bolsa, válvula, máscara, né? Equipamento de fluxômetro, toda unidade possui 2 torpedos de oxigênio, fluxo com capacidade maior de concentração de oxigênio. Temos que ter a certeza que o oxigênio não vai faltar durante a assistência. Então, para isso, a gente tem que checar antes, né? Fazer todo o cuidado do checklist, verificar todos esses recursos, né? O aspirador portátil é muito utilizado quando necessário, uma via aérea, uma prótese definitiva. A gente tem que ter a garantia que a via aérea está pérvia, livre, né, de obstrução e fixo nas ambulâncias. Equipamento de fixação e de imobilização, como talas moldáveis para imobilização de fraturas e luxações de tamanhos diferentes, bandagens e atadura de crepom, cinto de fixação, tracionador de fêmur, colete de imobilização dorsal, como CAD, cola cervical, prancha longa e baixal, prancha curta, materiais para curativo, de acordo com o checklist, né? Materiais de uso obstétrico, um kit mesmo, né, de obstétrico, materiais para verificação de sinais vitais, como manguitos, esfigmomanômetro, né, o estetoscópio, acessórios como maca, cobertor, manta aluminizada, lençóis, maleta de medicamento, tá? Isso é muito importante que a gente cheque todos esses materiais como uma rotina, para que a gente possa realmente depois não ser surpreendido durante o atendimento, ok? Veículos de materiais utilizados no APH móvel. Nós temos o rádio fixo, é importante você conhecer os números, né? Nós temos o bombeiro número 193, o SAMU 192, a Polícia Militar 190, temos que conhecer esses números para que você possa fazer uma chamada correta. Rádio móvel, rádio portátil, telefones, tá? A gente precisa conhecer e saber manusear esses equipamentos para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Unidade de atendimento móvel no APH, nós temos tanto o suporte avançado, que a gente utiliza veículo tipo furgão com carroceria, adaptação ou não. Unidade de resgate, veículo tipo furgão com carroceria conjugada, veículo tipo caminhoneta com carroceria também adaptada, pode ser utilizado. Unidade de transporte neonatal também é feito o transporte de neonato, né? Manejo também é extremamente importante. A presença do suporte avançado sempre
do médico e do enfermeiro intervencionista, né? Não trabalham separados. Nós temos ainda quanto materiais de suporte básico, equipamentos de respiração, cilindro de oxigênio, checado, a válvula de demanda, kit Whitmeth. Nós temos aqui as figuras mostrando como é que funciona o cilindro, aqui a válvula, aqui o fluxômetro, aqui nós temos a máscara com reservatório, tá? Ok, muito importante esse tipo de suporte para a gente facilitar o acesso até a vítima. Válvula de demanda. Válvula de demanda é extremamente importante. Conforme a demanda da necessidade de esforço do paciente, a válvula de demanda entrega um fluxo adequado de acordo com a sua intensidade, o seu esforço em si. Kit Rider, nós temos aqui o suporte do cilindro do oxigênio, muito importante, com maleta. Aqui nós temos uma válvula redutora, nós temos um fluxômetro. É importante a gente saber manipular esses equipamentos, como transportar esses equipamentos, de maneira que a gente também não comprometa a nossa saúde, né? Por isso que a gente tem que usar os recursos de segurança. Materiais de suporte básico, nós temos equipamentos de assistência ventilatória e vias aéreas. Todos esses equipamentos temos que ter muita habilidade de utilizá-los, né? Quanto ao bambu, adulto e infantil com bolsa, válvula, máscara, reservatório de oxigênio, cânula de Guedel de número diferente, pouca máscara, muito importante. Aqui nós temos o modelo de uma bolsa, válvula, máscara com uma válvula de escape de alta pressão de segurança. Isso é fundamental caso você tenha uma necessidade de gerar um volume de 800 ml, por algum motivo tem obstrução, a resistência está muito elevada, a força que você injeta de ar para dentro das vias aéreas, a válvula ela tem um sistema de segurança que libera essa diferença de pressão. E isso evita um barotrauma, um pneumotórax provocado por uma hiperdistensão. Okay? Aqui nós temos tamanhos de cano de Guedel, de cores diferentes, com tamanhos diferentes. Precisamos saber fazer a medida, tá? Para que a gente possa utilizar da maneira correta. Aqui o Pokémáscara, muito importante para também participar de uma ventilação segura. Isso é muito bom. Material ainda de suporte básico. Nós temos atadura, gases, bandagens triangulares, tá? Equipamentos de contenção hemorrágica. Isso são recursos materiais básicos, né? De suporte básico. Aqui, a atadura de crepe, tá vendo? Nós precisamos desses recursos para poder prestar um serviço melhor, de qualidade. Bandagem triangular, ok? Tipo de algodão cru. Material de suporte básico ainda. Equipamento de controle térmico, manta aluminizada, cobertor. Aqui nós temos alguns modelos de manta de cobertor, extremamente importante, necessário no pré-hospitalar. Equipamento de imobilização com tala moldável, tala fixa, bandagem, atadura, colar, cervical, prancha longa, prancha a vácuo. Então aqui nós temos modelo de tala móvel, muito importante para imobilização, ok? Modelo de tala móvel, tá? Aqui o colar cervical com graduação de tamanhos, né, diferentes, para que se preste uma estabilização cervical melhor, com segurança. Prancha a vácuo, muito importante, tá bem? Uma prancha a vácuo. Prancha longa, olha como é que é a prancha longa, ok? Seus tirantes. Materiais ainda de suporte básico. Equipamento de verificação de sinais vitais, como o oxímetro de pulso, esfigmomanômetro, termômetro, estetoscópio. Todos esses materiais devem estar presentes durante a sua avaliação, durante o atendimento. Oxímetro de pulso, tá? Oxímetro de dedo, muito necessário no pré-hospitalar. Aqui o estetoscópio também, o esfigmomanômetro, muito fundamental para suporte básico e avançado. Materiais para curativos, temos que ter e saber utilizá-los da melhor maneira. Esparadrapo, soro fisiológico, gases, atadura, são materiais básicos que a gente tem que citar, porque eles têm que ser bem manipulados, né? Para que você possa dar uma estabilidade melhor, né, na imobilização, para que a transferência e a condução durante o transporte seja feita com muita segurança. Materiais de estricação, desencarcerador, colete de imobilização dorsal, o Kendrick Strigation, esses tipos de materiais muito usados pela equipe do bombeiro, ok? Nós temos aqui o CAD, muito usado principalmente para estabilização de coluna cervical pela equipe do SAMU, pela equipe do bombeiro. Precisamos utilizá-lo da melhor maneira.
Nós temos tamanhos diferentes, né, para crianças e adultos, equipamentos de transporte como maca, prancha longa, equipamento de sinalização e isolamento. Isso, a gente precisa conhecer esses equipamentos de segurança para que a gente possa, nós mesmos, termos toda essa proteção para que a gente consiga ter condições de oferecer um atendimento melhor às vítimas. Cones, fitas zebrada, triângulo, lanterna, apito, sinalizador elétrico e sinalizador luminescente, sinalizador pirotécnico, a gente precisa disso, né? Nós temos aqui alguns modelos de cones de sinalização, nós temos agora aqui o modelo de fita zebrada, modelo agora também de triângulos. A gente precisa conhecer muito esses recursos, sinalizador luminescente, se necessário, sinalizador pirotécnico também, equipamentos de iluminação, ok? A gente, dependendo da situação, dependendo do local, a gente precisa desses recursos, e se a gente não tiver, a gente tem mais dificuldade, o tempo fica cada vez menor, né? E, aliás, o tempo fica menor para o atendimento, e a gente com isso acaba complicando ainda mais, né? Quanto maior o tempo que passa, menos chance o paciente vai ter de sobrevida. Então a gente tem que encurtar muito essa distância, esses espaços. Então a gente tem que se preparar para o pior, se prepara para o mais complexo. E se lá realmente não for necessário, a gente não utiliza, claro. Mas sendo necessário, a gente tem que ter todos esses equipamentos prontos, disponíveis para a gente estar utilizando. Equipamento de salvamento, condicionado à missão terrestre, aquático, né, altura. Equipamentos diversos, né, tesoura, canivete, ferramenta de resgate, prancheta, cartões de triagem. A gente precisa de tudo isso, né? Não é tão simples assim um suporte básico, né? O atendimento do suporte básico. Depois eu vou prestar uma aula sobre suporte básico e suporte avançado separado. Vocês vão avaliar e perceber o quanto que é muito complexo e importante, né? O conhecimento tanto teórico e na técnica, na sua aplicação. O suporte básico de vida, nós utilizamos também o desfibrilador externo automático, DEA. No suporte avançado, desfibrilador através de monitor, cardioversor, respirador, ventilador mecânico, né? Acessórios de suporte a vias aéreas, como intubação, cânula, orotraqueal, né? Para intubação e medicações, mala aluminizada para evitar a perda de calor gerado pelo corpo, fármacos utilizados para o tratamento e intervenção para as diversas patologias, distribuídos e acondicionados em maleta. Nós utilizamos a maleta vermelha e a maleta azul. E em cada uma delas nós temos medicações, materiais específicos, ok? Para facilitar durante o atendimento. Nós temos alguns princípios, esses princípios são extremamente, segundo a portaria 2048, são princípios que nos regem e que nos dá todo o respaldo legal para que a gente possa prestar um ótimo atendimento, né? Nós temos um primeiro princípio, a garantia de segurança do socorrista e do paciente. Então, tanto o equipamento de proteção individual, coletivo, né, o conhecimento da cena do acidente, prioridade máxima é a constante avaliação e segurança da cena. Isso, sem sombra de dúvida, a gente tem que prestar muita atenção, ter muito cuidado. O socorrista que se expõe a risco, ele pode acabar depois ser uma futura vítima. Então, muito cuidado com o socorrista que se expõe a riscos desnecessários. Pode se tornar também uma nova vítima. Resgates, treinamento especial, a gente precisa praticar sempre, tá? Não é porque você tem muitos anos de formação, você acha que já sabe tudo, não. Temos que treinar sim, temos que praticar. E isso faz com que essas habilidades, proporcionem um atendimento rápido, com qualidade, com segurança, não só durante o atendimento, tratamento, mas também durante o transporte, ok? Uso de precauções padrões, a gente precisa disso, certo? Os equipamentos de proteção individual, nós temos aqui o jaleco, o gorro, a máscara, a luva, certo? Óculos, muito bem. Nós temos aqui o segundo princípio, né? O segundo princípio, ele é avaliar a situação para determinar a necessidade de solicitar outros recursos ou equipes adicionais de acordo com o protocolo que você segue, ou no SAMU ou no SEAD. Isso é importante você saber bem o protocolo para justamente você saber como fazer essa solicitação de novas equipes ou de outros equipamentos, dependendo da cena do acidente. A caminho do local e logo à chegada, você já vai começando a observar
tanto do caminho, tanto na chegada, sem um acesso fácil, sem um acesso difícil, né? O que você encontra de dificuldades e já imaginando como você vai realizar o transporte desse paciente, como você vai realizar o resgate desse paciente. Então a gente precisa, junto da equipe, definir que tipo de recursos utilizar, que tipo de equipe assim a gente pode solicitar também, mais ambulâncias, equipamento de incêndio, equipamentos especiais para resgate, como estricador, companhia de eletricidade, né, helicópteros. Isso são recursos extremamente necessários no segundo princípio, tá bem? Nós temos que ter esse conhecimento, essa sabedoria de fazer essa solicitação. O terceiro princípio é reconhecer a biomecânica, né, envolvida na lesão. É a cinemática do trauma. A gente precisa fazer estudo mesmo, fazer cursos, treinamentos como o PHTLS, o ACLS, o BLS, todos esses recursos da America Heart, todos esses cursos são extremamente muito bons. A gente tem que praticá-los sempre, assim, atualização sempre. O conhecimento da biomecânica, melhor a sua avaliação quando você tem realmente uma boa formação, um bom conhecimento durante esses cursos teóricos. Conhecimento de padrões específicos de lesões ajuda a prevê-las e saber onde procurar. Tá? Aspectos mais importantes devem ser sempre repassados para a equipe médica lá do hospital, onde vai ser feita a transferência. Então, quanto mais informação, quanto mais detalhes sobre o quadro do paciente, melhor vai ser para a equipe se preparar no intra-hospitalar, preparar esses acidentados, tá bom? Ainda nós temos agora o quarto princípio, que seria reconhecer as lesões com risco de vida já no exame primário. No exame primário você já observa se tem risco, né? Se você precisa de um suporte avançado, se você necessita de uma outra equipe, mais outras ambulâncias, são várias vítimas, né? Tratar logo que diagnosticar. A sequência lógica podem ser realizadas simultaneamente, ok? Deve ser repetido a intervalos regulares, tá bem? Nós temos ainda agora o quinto princípio, que é cuidar das vias aéreas, mantendo a coluna cervical estabilizada. Isso tudo está bem detalhado na portaria 2048, tá? Que regulamenta todos esses recursos e né? Nós temos agora manobras básicas que devem ser feitas com facilidade, que é fundamental a manobra básica ser feita muito com qualidade, muito bem feita, porque isso vai ajudar muito no suporte avançado. O suporte avançado depende muito do suporte básico, ok? Intubação endotraqueal com técnica, padrão ouro, com habilidade, o médico bem treinado, né, com recursos adequados no momento. Incapazes de manter vias aéreas pérvias, né? Você tem a escala de Como de Glasgow menor que 8, altas concentrações de oxigênio o paciente necessita, então ele precisa realmente de uma prótese definitiva, né, uma intubação traqueal, ser ajustados os parâmetros no ventilador mecânico, né? Isso para garantir uma saturação acima de 95%, risco de obstrução secundária através de queimaduras. Então, é um paciente crítico, é um paciente de risco, então vamos garantir uma vias aéreas pérvias, livres e prestar um suporte avançado com segurança, com agilidade, destreza e levar o quanto antes para a unidade mais próxima e especializada. Decisão de tentar a intubação, considerar riscos e benefícios potencialmente fatais. Não existe evidência conclusiva de que resulte em menor mortalidade ou aumento de mortalidade. O que é importante é a gente prestar um serviço rápido, com segurança e qualidade. Né? A técnica, os procedimentos, os recursos, nós precisamos ter, nós precisamos aplicar, nós fazemos sim um bom treinamento, uma educação continuada, e eu acredito muito na equipe do bombeiro, na equipe do SAMU, que são profissionais que estão constantemente, sempre se atualizando com os melhores profissionais a nível nacional e internacional. Então, eu acho que quanto a isso, nós estamos de parabéns. Goiânia, outros estados, a gente tem um serviço de urgência e emergência no pré-hospitalar que está crescendo cada vez mais. E a gente também espera que agora nos intra-hospitalar também cresçam bastante, né? Porque agora os pacientes estão chegando no número quantitativo maior às unidades de emergência e urgência nesses hospitais de referência. Então agora precisa também eles, né, se preparar cada vez mais para poder receber essa demanda. Okay? Aqui nós temos ainda decisão de tentar a intubação, isso discutido, né, o risco-benefício, hospital próximo, manobras básicas, transporte rápido, tá? Se ainda assim for necessário um helicóptero, outro recurso, vamos solicitar.
Sexto princípio, né, nós temos providenciar suporte ventilatório e oferecer oxigênio para garantir uma saturação de oxigênio superior a 95%, de acordo com a orientação da regulação médica. Isso é importante para você estabilizar o quadro do paciente, fazendo com que ele faça o transporte com uma garantia de suporte à vida, né, com uma garantia de oxigenação adequada, com uma garantia de ventilação adequada, de maneira que você possa retardar, diminuir as lesões secundárias, né, por uma hipoxemia, tá bem? Por uma alteração ventilatória significativa, oferecendo seus princípios oxigênio suplementar todo traumatizado, com suspeita ou evidência de situação de risco à vida, máscara unidirecional com reservatório, pacientes em ventilação espontânea, você pode utilizar máscara de nebulização, macronebulização, com regulação de concentração de oxigênio, balão conectado à fonte de oxigênio, né, FO2 maior que 0,85%, aos que precisam de suporte ventilatório assistido ou total, você pode utilizar também recursos de ventiladores não invasivos, manter isso para garantir uma saturação superior a 95%. Se disponível, você pode utilizar monitorização de CO2 expirado, né? Isso melhora, evita a queda súbita de CO2 e pode indicar deslocamento do tubo traqueal, redução abrupta da perfusão. A gente precisa ter uma boa monitorização próxima ao paciente o tempo todo, principalmente nos pacientes mais graves, né? Com risco de hipotensão grave, com risco de parada cardiorrespiratória. A gente precisa esperar sempre que tudo pode acontecer, né? No sétimo princípio, nós temos controlar toda hemorragia externa significativa. Utilizamos como a maioria controlada por pressão externa, elevação de compressos em pontos de pressão, torniquete, medida de exceção, uma medida de exceção torniquete, mas conforme PHTLS ainda a gente utiliza em algumas situações. Na presença de sangramento externo ativo, as tentativas de reanimação nunca terão sucesso, né? Evitar medidas de reanimação líquido IV antes do controle do sangramento externo. Okay? Precisamos ter acesso calibrosos, pelo menos 2 acessos bilateral. Oitavo princípio, tomar as medidas iniciais para o tratamento do choque, que é muito comum acontecer, incluindo a restauração e a manutenção da temperatura normal do organismo e a imobilização adequada das lesões musculoesqueléticas. Se assim for necessário, a utilização de torniquete, quando é mutilação, hipotermia, compromete o sistema de coagulação, a gente tem que utilizar o cobertor térmico, fratura ósseos longos, hemorragia interna significativa, fêmur, você tem um sangramento de até 1.200 ml, manipulação grosseira agrava o sangramento, muito cuidado, por isso que deve ser utilizada a técnica correta, o uso do recurso correto, né, do imobilizador, para que você possa reduzir a dor, prestar uma transferência que você reduza o risco de outras lesões secundárias por uma não boa imobilização. Traumatizado, grave, não há tempo para imobilizar todas as fraturas. Imobilização em prancha longa, imobilizar quase todas as posições anatômicas, reduz a hemorragia interna. Transportar esse paciente mais rápido a caminho do hospital quanto antes, porque o tempo é vida. Exceção fêmur, espasmo muscular, usar tracionador, se houver tempo, né? Ok? Mas na grande maioria das vezes, como são pacientes de risco de grave, a gente tem que mobilizar o quanto mais rápido e levar o transporte seguro. Nono princípio, nós temos manter a estabilização da coluna cervical até que o paciente esteja imobilizado em prancha longa. Muito cuidado com o paciente de trauma, de coluna. Precisamos ter a certeza, a segurança para fazer essa imobilização. Manter estabilizado manual até que esteja na prancha longa ou que se determine indicação de imobilização segundo o algoritmo, né? Ferimentos penetrantes, caso haja queixa neurológica, o déficit motor sensitivo no exame, é importante a imobilização, ok? Trauma fechado indicado, alteração de nível de consciência, queixa neurológica, dor à palpação, deformidades anatômicas ou déficit motor sensitivo, intoxicação por álcool ou drogas, lesão que desvia a atenção e capacidade de se comunicar. É importante que você tenha um bom senso, né? Na dúvida, imobilize, não vai ter problema, tá? Ok? Décimo princípio, né? Quando se tratar de traumatizado grave, iniciar o transporte para o hospital apropriado mais próximo dentro de 10 minutos. Após a sua chegada ao local,
você retarda do transporte, lembra que se você retarda o transporte, você aumenta o risco de morte, né? Aumenta a mortalidade. Muitos traumatizados graves têm choque hemorrágico e necessitam de duas coisas que não podem ser oferecidas no pré-hospitalar. Primeiro, sangue. Muito difícil você no pré-hospitalar oferecer sangue, não tem jeito. Soluções cristalóides restauram o volume, mas não restabelece a capacidade de transporte de oxigênio das hemácias que foram perdidas. Por isso que é importante a gente prestar esse socorro rápido, seguro e através de uma equipe bem preparada. 10º princípio, o controle de hemorragia interna é extremamente necessário durante o atendimento, intervenção cirúrgica se assim for necessário. Não se consegue reanimar adequadamente um paciente na vigência de sangramento intenso, ativo, né? O PHTLS tem toda uma filosofia de intervenção limitada no local, foco na avaliação rápida para identificar lesões com risco de vida e na execução de manobras que realmente possam melhorar o prognóstico através de uma vias aéreas seguras, pérvias e uma ventilação adequada. O controle de hemorragia externa, imobilização cervical, não podemos deixar de abrir mão desses recursos justamente para garantir a redução das lesões secundárias seguidas. Não perder tempo com procedimentos que podem ser feitos a caminho do hospital. 10 minutos de platina no período de ouro é fundamental. Algumas situações é melhor evitar hospitais não especializados e levar o paciente para um centro de trauma, mesmo que signifique pequeno aumento no tempo de transporte, tempo total menor para o tratamento definitivo. Mas pelo fato de um hospital de urgência e emergência, nós sabemos que tem toda uma equipe especializada necessária no local, às vezes é muito mais indicado a gente levar para um hospital de urgência e emergência, onde tem um neurointensivismo, onde tem um cirurgião geral, onde tem um cirurgião ortopédico, onde tem várias especialidades prontas para te receber. Okay? Nós temos o 11º princípio, a caminho do hospital, iniciar sempre a reposição de volume com soluções aquecidas, né? Nunca atrasar o início do transporte para conseguir acesso venoso e repor volume. O objetivo da reposição de fluidos é manter uma pressão arterial média em torno de 50 a 60 milímetros de mercúrio e a pressão sistólica acima de 80 a 90. Extremamente importante a gente ter essa habilidade, essa dinâmica, essa qualidade, que eu repito bastante, porque isso é o fruto de um bom trabalho de toda a equipe, né? Porque o sucesso é de todos, ok? 12º princípio, uma vez adequadamente tratado ou descartadas as lesões com risco de vida, obter a história médica do doente e fazer o exame secundário. Exame de cabeça aos pés, né, céfalo-caudal, história ampla, alergias, medicamentos, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos, ambiente e eventos relacionados ao trauma, extremamente importante essa avaliação secundária. Né? 13º princípio, acima de tudo, não causar mais dano, né? Não aumentar o risco de ter outras vítimas. Então, a gente, no 13º princípio, fala muito bem disso. A experiência demonstra que o socorrista ele pode realizar de maneira segura muitos dos procedimentos que são feitos em um centro de trauma. Essas habilidades, né, do suporte básico, ele nos dá um respaldo muito importante para suporte à vida, né? A pergunta não é o que o socorrista pode fazer, e sim o que ele deve fazer. Para isso a gente se prepara para o mais complexo, para o mais difícil, porque o fácil depois a gente vai conseguir realizá-lo muito bem. Seguir uma ordem de prioridade que determina um plano de ação eficiente e efetivo, por isso o protocolo, você sabe o que precisa ser feito e toma a iniciativa, já vai realizar. A aplicação dos princípios fundamentais do PHTLS, avaliação rápida, intervenções fundamentais no local, transporte rápido para o hospital apropriado mais próximo, melhora do resultado final, tá? A gente precisa muito de estar realizando os cursos reconhecidos pela American Heart, né, o PHTLS, muito importante, muito necessário. Eu queria, neste momento, deixar aberto para algumas perguntas que queiram e depois vocês podem estar em contato que a gente vai estar respondendo, se assim for pertinente. Meu e-mail está no primeiro slide e estaremos aqui à disposição. Nas próximas aulas estaremos falando sobre suporte básico, suporte avançado e estaremos acrescentando ainda mais este momento, né, de recursos que foi hoje falado muito bem. Um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, queria agradecer aqui toda a equipe presente, né, os convidados. Obrigado a todos e até a próxima.